Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com vocês no Lube Talks. Hoje nós trouxemos aqui o Rafael Marrocos e nós preparamos uma conversa muito interessante a respeito dos tópicos da evolução, das tendências e das disrupções dentro da tecnologia da informação e da segurança. Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, meu querido. Rafa, como é que você veio parar aqui? O que você pensou em fazer da vida? Você falou, não, vou resolver o problema de segurança da informação e Cara, é isso. A minha história é bem engraçada, inclusive, né? Eu comecei no direito. Tinha muita dúvida ali na minha adolescência, qual caminho eu ia trilhar. Comecei no mundo jurídico e trabalhando em escritório de advocacia, nada contra os advogados, Tem até amigos que são grandes amigos, grandes colegas, mas eu vi que não era para mim estar naquele ambiente, né, principalmente eu que atuava ali com contencioso. Então eu me sentia muito frustrado naquele ambiente. Tem gente que gosta, e eu admiro isso de verdade, porque realmente é um trabalho muito exaustivo ali, que demanda muito tempo dos advogados e outros analistas jurídicos, enfim. E eu me vi inserido naquele ambiente, mas eu não parava de pensar em tecnologia, em disrupção. Então eu sempre tive muito essa característica de olhar para o futuro, de entender. E aí foi aí que eu falei, o que eu posso fazer aqui no direito que vai me levar cada vez mais próximo a atuar nessa frente mais tecnológica? Foi quando eu conheci ali o direito digital, né? Compliance e direito digital. Então eu fiz uma pós-graduação na época e comecei a gostar. E aí num grupo de mestrado ali da minha faculdade, eu me deparei pela primeira vez, lá em meados de 2017, com um tema que me chamou muita atenção, que era a privacidade e proteção de dados pessoais. A LGPD nem havia sido aprovada no Brasil ainda. Né? O meu TCC, inclusive, foi com relação ao tema na época. E eu falei, vou trilhar um caminho que traga algum potencial financeiro, obviamente, mas que realmente eu goste. Então eu fui treinando um caminho ali para o compliance, né? Tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos envolvendo compliance, privacidade, e cada vez mais eu fui me ligando à tecnologia. E hoje me considero um profissional híbrido, né? Que tem aí conhecimentos jurídicos, regulatórios, né? No âmbito de compliance, e também consigo flutuar bem em áreas de tecnologia, né? Obviamente eu não sou o cara mais técnico do mundo, mas consigo flutuar bem nessas áreas, segmento de cibersegurança, privacidade de dados. Então, basicamente foi isso, tá? Entendi. Você virou a espécie do contencioso tecnológico ali, na retenção de ameaças. Exatamente. Entendi. É uma boa analogia. Entendi. E a pergunta do dia é LGPD da ROI? Cara, com certeza da ROI. Né? É aquilo que eu sempre disse para clientes e para colegas próximos. Né? Aqui no Brasil nós temos uma cultura muito de tentar apagar um incêndio na hora que ele está acontecendo. Né? Então, o que eu vi muito no início, quando a LGPD surgiu, eram as empresas tentarem ali contornar a situação quando o problema aparecia. Né? Então, a gente começou a perceber uma tendência, mesmo que ainda não esteja totalmente incorporada aqui no Brasil, de prevenção, né? que é o caminho que eu busco seguir sempre. E olhando para essa prevenção, eu entendo que sim, ela dá ROI, porque quando de fato a ameaça chegar, bater na porta, você já está preparado, os gastos serão menores com relação à resolução daquele problema. E o outro ponto que eu acho extremamente importante falar é que hoje, se você vai prestar, por exemplo, um serviço para um terceiro, a maioria deles fazem uma análise para entender se você está de fato ali seguindo diretrizes de ISOs, né, ISO 27001, 701, LGPD, GDPR, enfim, né, normas e diretrizes. E basicamente, muitas vezes, as empresas acabam não passando nessas due diligence de privacidade. Isso prejudica, faz com que você de fato ali perca um contrato relevante. Então sim, ao meu ver, ela traz um ROI, tá? E essa visão que você traz hoje, ela está passando pelo Brasil das grandes empresas, ela já está chegando no middle market ou ela já está totalmente pervasiva com relação ao tipo de serviço? Eu acho que o foco atualmente está sim em grandes empresas, né? Até porque quando a gente olha aí para a NPD, por exemplo, embora ela esteja começando a estar de olho ali em pequenas e médias empresas, eu acho que o foco dela tem sido grandes empresas. Eu acho que existe ali que a LGPD basicamente ela começa no topo da pirâmide, onde tem as grandes empresas, e aos poucos ela está sendo segmentada para empresas de médio e pequeno porte. Tá? Entendo. Mas aí com relação a um mercado que está em formação e é um mercado que culturalmente no Brasil sempre foi muito reativo,
por onde você começa a olhar uma área dessa numa empresa que está passando desse caminho de middle market para uma grande empresa, ou que ela está, hoje, especificamente nessa circunstância histórica que a gente tem de estar em 2025, o que é o caminho das pedras para ter a segurança de informação? Perfeito. Olhando para um cenário falando de Brasil, tá? Eu entendo que essas empresas, ainda que estão em middle market, em fase de se transformar em grandes empresas, muitas vezes em ambientes extremamente regulados, né? A gente pode pegar aí empresas de segmentos, banking, pagamento, que muitas vezes... A gente lida com fintech, Exatamente. Né, então, fintechs que estão extremamente reguladas pelo Banco Central, que o Banco Central exige controles de segurança da informação. Muitos clientes, muitas vezes, de pequeno porte mesmo, nos procuram, às vezes, para entender ali como que eles podem estar adequados à LGPD e à segurança da informação, visando atender ali os controles exigidos pelo Banco Central. Não só pelo Banco Central, mas também pela LGPD. E aí a gente utiliza metodologias, né, como ISO 27701, tá? Então eu acho que o foco tem sido muito esse, principalmente nesses setores, segmentos de fintech e saúde também, né? Porque saúde, existe um tratamento de dados pessoais sensíveis ali que são extremamente relevantes para a lei, tá? Bom, mas eu entendo assim que dentro da forma como a gente encara esses dados e o potencial de vazamento que existe entre cada um, eles têm diferentes níveis de impacto quando a gente fala na sensibilidade deles, especialmente na diferença de o que é um dado de saúde sensível, o que é um dado financeiro sensível e as consequências dessa exposição. Então, assim, como que você, contencioso, classifica essa ameaça? Perfeito. Basicamente, nós temos alguns modelos para poder classificar esse tipo de ameaça. Tá? O primeiro é o que está de fato na legislação. O que vai apontar ali que são dados sensíveis e que, eventualmente, sendo vazados, como dados de saúde que você menciona, são dados que podem trazer potenciais danos inimagináveis para o usuário. Né? Então, dados de saúde podem, de fato, comprometer ali a vida, o histórico, até mesmo a dignidade de uma pessoa, dependendo das circunstâncias. Então, assim, a LGPD ela prevê ali que dados sensíveis de saúde devem ser ali constantemente tratados de maneira correta e sempre dentro dos melhores controles e práticas internacionais. Tá? Certo. Mas a vida do contencioso brasileiro, em termos de tempo de reação hoje, eu imagino que seja muito menor do que algum tempo atrás. E aí a gente já vai começar a pensar em como esse mercado está se moldando agora. Como é que esse mercado está indo na direção da IA ou do blockchain? Como é que isso está ficando para dentro das empresas que estão crescendo com esse novo tipo de ameaça? Perfeito. O que a gente tem visto com relação à inteligência artificial é que os ataques ficaram muito mais massivos, né? Muito fácil hoje você orquestrar um ataque cibernético utilizando inteligência artificial. Basicamente, hoje, a maioria dos ataques são utilizados ali por prompts, enfim, realizados de forma massiva. Isso tem causado uma gama de impactos. E, ao meu ver, o que a gente precisa ter em mente é que, para se defender de IA, nada mais justo do que utilizar IA para se defender também. É isso que a gente tem tentado implementar, inclusive, na Lube, tá? Softwares que utilizam inteligência artificial justamente para poder estar no mesmo nível e velocidade desses ataques hackers aí constantes. Tá? Essa utilização da IA contra a própria IA. A gente pode falar de sistemas adversários, a gente pode falar de sistemas contidos, sistemas expostos, ainda trafegando sobre o que é acessível hoje. O que você pode dar de exemplo que a gente já tem utilizado, que tem experiência, que a gente sabe que dá resultado? Perfeito. Eu acho que o que a gente precisa pensar hoje, segurança da informação, você ter uma segurança da informação, cibersegurança de fato robusta dentro do ambiente requer um investimento considerável. Então, o que eu aconselho para quem ainda não tem nada no segmento implementado com relação à cibersegurança? É focar muito na parte de conscientização. Porque hoje a maior parte dos incidentes de segurança eles ocorrem por erros humanos, testes de phishing, por exemplo, ataques de phishing, engenharia social. O que eu tenho visto muito acontecer, e eu não sei se você já se deparou, mas mensagens no LinkedIn de supostos recrutadores e muitas vezes pessoas pedindo para você participar de um estudo e falando que vai te pagar $300 por essa participação. Acontece que eles estão utilizando muito o LinkedIn para poder fazer esses phishings, né? Então tem muitos usuários caindo, clicando nos links, compartilhando credenciais de empresas. Então essa conscientização é muito importante para
impedir que os colaboradores eles interajam com esses cybercriminosos, né? Porque, veja, muitas vezes nem são hackers de ponta, são amadores, né? Que fazem ali uma engenharia social, um phishing, num LinkedIn, por exemplo, porque hoje por e-mail já está muito manjado, né? Então o pessoal já está mais atento. Mais instruído. Mais instruído. Mas então eu percebi que o LinkedIn está sendo uma porta de entrada, né? Justamente porque ali está o público corporativo que eles querem atingir. Uma breve pesquisa aí no Google, você consegue identificar diversos casos aí de ataques, incidentes de segurança envolvendo vazamento de credenciais via LinkedIn como porta de entrada. Isso é algo muito importante, importante também o pessoal ficar atento a isso. Vazamento de credencial via LinkedIn. Via LinkedIn. Então, basicamente, você é consultado ali por um consultor que fala, vou te pagar $300 aqui para você falar sobre o seu segmento, sobre a empresa que você trabalha. Você clica no link, esse link acaba ali sendo muitas vezes malicioso, ou muitas vezes eles interagem com o usuário de maneira, com uma engenharia social, fazendo com que ele passe as credenciais de fato. Né? As pessoas caem nisso. Né? Cara, isso pra mim nunca... Não passou por mim isso, mas eu já vi casos de... O que me chamou a atenção é que a quantia foi exatamente essa, assim. A pessoa foi abordada por um pesquisador que estava fazendo uma pesquisa de como que era o mercado da fintech, blá, 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 toma aqui $300. E a pessoa me contou isso e eu falei, cara, nossa. Isso, acontece muito isso. Acontece muito. E o LinkedIn é a ferramenta do momento para esse tipo de teste de ataque de phishing. Qual é o objetivo, assim, dessa forma de ataque? Porque eu entendo que existe esse grau de exposição, mas e aí? O que acontece do lado de lá? Ele vende esses dados? Ele clona? O que acontece? Diversas finalidades. Muitas vezes você vai colocar links maliciosos no qual serão instalados ali vírus na máquina da pessoa que está clicando, malware, né? Muitas vezes as credenciais permitem que o cybercriminoso acesse ambientes internos da empresa. Então, tem diversas finalidades. Além disso, ele coleta dados ali, muitas vezes sensíveis, falando no ambiente corporativo, no qual pode ser comercializado numa deep web, entende? Então, tem diversas possibilidades aí do que esse cybercriminoso pode fazer com esses dados. Né? Entendido. Então, assim, camadas de segurança continuam sendo as mesmas, né? Tipo, vem do usuário. Da conscientização do usuário. Exato. Eu posso dizer que hoje 85% dos incidentes provém ali de condutas de usuários. Né? Então, muitas vezes eu vejo empresas investindo ali milhões em tecnologia, vem um cybercriminoso pelo LinkedIn, faz uma abordagem, uma engenharia social, convence o colaborador e tem acesso a tudo, entende? Então, é importante que existe uma sincronia entre as frentes de cibersegurança justamente para evitar que não exista nenhuma lacuna, nenhuma brecha que possa ser explorada. Tá? Dentro das frentes de cibersegurança, pelo menos as que a gente tem mais contato ali na Lube, são as partes de onboarding, a parte de monitoramento de comportamento do usuário. Eu imagino que mapeamento de processos, mapeamento de base de dados, mapeamento desses acessos, tudo isso a gente tenta exaurir, eu Exatamente. imagino. Como que funciona, tá? Quando a gente fala de segurança da informação, nós estamos falando de algo muito amplo. Segurança da informação é muito voltada a processos. Sim. Dentro de segurança da informação, nós conseguimos ramificar ela em algumas frentes, como, por exemplo, cibersegurança. Então, cibersegurança está dentro de segurança da informação. E dentro de cibersegurança, a gente consegue segmentar por cibersegurança em infraestrutura, cibersegurança em aplicações e pessoas, que são os três principais. Obviamente que ali tem LGPD e tem outras frentes, tá? Então a gente procura sempre olhar para essas três óticas, né? Implementar ali uma segurança eficiente na frente de aplicações, na frente de infraestrutura e pessoas, que, como a gente falou anteriormente, é um dos pilares mais de maior risco hoje. Tá? E, assim, quando a gente pensa nessa configuração de mercado que a gente está hoje, a diversidade, pelo menos, de ativos, que agora você mesmo, antes da nossa conversa ter a claquete inicial, você já tinha mencionado que dados hoje não são mais petróleo, eles são poder. Eu queria que você expandisse essa linha de raciocínio sua
para a gente tentar entender como que essa convergência de tecnologia está fazendo com que esses dados se manifestem nesse poder. Porque ele não é só um poder de tomada de decisão, um poder de tempo. Vai muito além, né? Vai muito além, não só os dados, mas a questão da própria cibersegurança, né? Acho que as duas coisas estão muito interligadas. Hoje, quem tem dados, ele tem poder. Tanto a gente pega o caso lá da WorldCoin, Sam Altman, né? Aquele mapeamento de íris que ele realizou recentemente no Brasil aqui, que foi proibido, né? Inclusive, existem ali questões envolvendo LGPD, né? Qual que é a legalidade disso. Fala um pouquinho desse caso da WorldCoin. Perfeito. Bom, a WorldCoin ela tem ali uma missão de mapear a íris, né, de todos os seres humanos. É uma missão assim muito utópica, mas que eu acredito ser plenamente possível em alguns anos. Inclusive, eles vão começar esse mapeamento lá nos Estados Unidos agora. Existe ali um criptoativo por trás da WorldCoin, né? E a ideia deles nesse projeto é conseguir ali ofertar uma renda básica universal. Porque na visão deles, eles entendem que, de fato, a inteligência artificial, em algum momento, vai trazer um desemprego massivo. Né? E eles querem estimular a utilização da internet para remunerar esses usuários com criptoativos, que seria a renda básica universal. Mas, em troca, nós temos que ceder dados, né? Entre eles, a nossa íris. O que será feito com isso, de fato, a gente não sabe. Né? Então, para poder entender todo esse cenário, e eu utilizo muito essa metodologia no meu dia a dia, é estudar foresight estratégico. O foresight estratégico nada mais é do que fazer uma previsão de possíveis cenários baseado em fatos, em estudos concretos. Né? Não é nada de a bola de cristal. Uma bola de cristal para fazer previsão, nada disso. Ele é de fato um estudo realizado para você prever possíveis cenários e se antecipar a esses cenários. Entende? Inclusive, só para fazer uma analogia, em 2015, no governo, acho que o governo Dilma, se eu não me engano, foi encomendado um estudo do Brasil, chama Brasil 2040, para quem tiver curiosidade. Tá? Esse Brasil 2040 fez ali um estudo de foresight estratégico para entender diversas questões que poderiam ocorrer no Brasil, problemas climáticos, enchentes, incluindo a enchente que ocorreu no Rio Grande do Sul, algum tempo atrás. Essa enchente foi prevista nesse estudo. Só que ele foi totalmente negligenciado. Então já existia um estudo mostrando que de fato ia acontecer. Então isso é o foresight, a gente analisar esses cenários para poder prever o futuro e se antecipar a ele. Né? É um estudo que permite você escolher como reagir dado um determinado cenário. Isso. Na verdade, não é um determinado cenário, são diversos cenários possíveis. Né? Dentre eles, tem uns mais possíveis e outros menos possíveis. E com base nisso, você cria um planejamento para poder se antecipar a esses cenários que vão acontecer em algum momento, baseado em evidências, e saber como agir. Como, por exemplo, o caso da tecnologia quântica. Né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa realidade que já né, a tecnologia quântica. Eu tenho um pouco de arrepio na espinha quando eu falo essa expressão, por causa de coach, por causa de gente que fala que as coisas quânticas não são o que de fato são, a física dizendo ali, a matemática e a modelagem, né? Mas assim, do ponto de vista técnico nosso, a realidade quântica da tecnologia ela já está bem definida sobre o que ela vai versar. Né? A gente está falando sobre criptografia, a gente está falando sobre simulação de cenários, a gente está falando sobre circuitaria nova, sobre novos materiais. Não sei se a gente vai falar já de blockchain quântico daqui a pouquinho. É possível. Mas, fugindo ao clichê, né, da sopa de buzzwords aqui, eu acho que é possível. E, cara, vamos começar falando de criptografia quântica aplicada. Vamos falar sobre as novas diretrizes da NIST e sobre como esse cenário pode acontecer. Perfeito. E aí, já voltando a um pouco de foresight, né? Porque para a gente poder entender esse possível cenário futuro, onde a tecnologia quântica, a computação quântica, ela vai reinar, a gente precisa já antecipadamente prever esses possíveis cenários e tomar as providências conforme o tempo for passando. Então, quando a gente fala aí de computação quântica, a gente sabe que um computador quântico, ele facilmente conseguiria quebrar qualquer criptografia hoje não quântica disponível no mercado. Né? Inclusive, um dos
das criptografias que você mencionou recentemente, agora mesmo, foi o blockchain. A blockchain, ali, olhando para o Bitcoin, um computador quântico, em teoria, poderia quebrar aquela criptografia, desde que, a não ser que, na verdade, existisse ali uma criptografia pós-quântica. E aí, falando de criptografia pós-quântica, recentemente a NIST, ela homologou uma criptografia pós-quântica. Foi a 5ª criptografia pós-quântica homologada na NIST. A NIST não costuma homologar mais de uma criptografia, mas como computação quântica ainda é muito incipiente, de fato essas criptografias ainda não foram testadas por um computador quântico. Então os matemáticos que estão desenvolvendo essas criptografias pós-quânticas estão participando aí de palestras, estão mostrando a criptografia para outros matemáticos tentarem quebrar. Só que uma coisa é você quebrar a criptografia matematicamente falando, outra coisa é de fato um teste quântico ali. Construir a máquina para fazer isso. Então, a gente não sabe se de fato essas criptografias pós-quânticas serão o suficiente para lidar com esses computadores, mas elas já estão na NIST. Então a tendência é que as empresas, a partir do momento que a NIST faz uma publicação dessa, comecem já a implementar essas criptografias pós-quânticas. A gente não sabe quando de fato esses computadores vão começar a atuar. Né? A questão é que hoje, quando a gente fala de computação quântica, existem diversas questões ali que envolvem o computador quântico, como por exemplo a temperatura, que inviabilizam uma utilização em larga escala. Né? E a gente fala, o computador quântico ele conseguiu resolver um problema que um computador normal levaria milhões de anos. Ok, aquele problema, mas não todos. É um problema específico. Então ainda tem muito chão pela frente. As coisas podem evoluir mais rápido do que a gente imagina por conta da inteligência artificial. Né? Então eu acho que, na minha visão, precisamos já estar preparados e pensando já na aplicabilidade dessas criptografias pós-quânticas. Tá? Eu vejo nas minhas pesquisas recentes, assim, em termos de criticalidade de rede, a criptografia quântica, não estou falando da pós-quântica ainda, né? Perfeito. A criptografia quântica ela vem sendo aplicada em redes IoT. Transmissão de informação dentro de linhas de transmissão de informação de produção. Então, controle de máquinas de fabricação de chip, controle de máquinas que fazem peças de avião ou que são peças protegidas de míssil, essas coisas. Os caras já estão usando criptografia quântica dentro dessas redes de IoT. Interessante, eu não tinha conhecimento. Muito interessante. É uma forma com que essa tecnologia está sendo validada, mas ao mesmo tempo é uma forma bastante significativa pela criticalidade do asset que está ali embaixo daquela rede, né? Então, pelo que eu tenho entendido nesse momento, o ticket está alto, né? Tá lá na proteção de tecnologias e espionagem industrial e tudo aquilo. Sim. Enquanto o mundo ainda tem um cabo que atravessa o Atlântico, né? Exatamente. São 360 cabos. 360 cabos, aí eu vejo como uma questão de segurança cibernética internacional. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa falar sobre esses cabos que ligam continentes, né, cara? Exatamente. Então, é algo realmente que necessita de um estudo aprofundado, porque é muito difícil a manutenção desses cabos. Como é que você fala, vou trocar o cabo hoje? É complexo, não vai, né? Não vai. E aí, que eu pesquisando recentemente, eu vi, eu não posso citar quais são os países envolvidos nesses ataques, mas sim estão acontecendo os ataques constantes a esses cabos submarinos. E isso pode, de fato, comprometer a nossa infraestrutura tecnológica aqui no Ocidente, né? E na Europa também. No globo como um todo. Então, assim, é preocupante. As autoridades precisam entender qual seria o plano de contingência para isso. Porque imagina se um país X resolve atear um míssil ali submarino e acabar com todos esses cabos, né? O risco é muito grande. Isso é complexo. Eu tive um contato com um relatório, mas isso foi de 2000 é um relatório que já está ultrapassado os dados e é de 2015 ou 2016. E eles fizeram um teste entre detonar um micro submarino em cima de um desses cabos, assim, pelo menos no que seria o equivalente a um desses cabos. Certo. E, cara, significaria algo em torno de 13 dias de escuridão total, de que já é falta um caos. de internet. Já é um caos. Já né? é um caos. A Europa, com um dia que a gente não sabe se foi um ataque cibernético, eu desconfio que sim. Eu também. Mas com um dia já tinha pessoas comprando vela,
né? Justamente porque não tinha energia elétrica, ninguém sabia o que estava... Imagina a situação, ninguém sabia o que estava acontecendo de fato. Eu acho que nesse podcast a gente precisa dar o contexto de data que a gente está gravando, né? Então hoje a gente está gravando, dia 7 de maio de 2025, e há alguns dias atrás a gente viu um blackout muito grande na Europa. Então, para quem tiver aí a referência de data, estiver ouvindo mais para frente, acabou de acontecer esse apagão na Espanha, em partes de Portugal também. E não houve nenhuma forma de explicação do que aconteceu, quem se responsabilizou, caso... Estão abrindo um inquérito ainda para fazer uma investigação. Isso. Né? Está bem incipiente. E assim, para quem é desconfiado, aquilo ali é planta baixa de ataque hacker, né? É um negócio, ataque à rede de transmissão mesmo. Pelas circunstâncias, eu imagino que sim, não posso garantir, mas pelas circunstâncias do que eu vi, possivelmente tenha sido um ataque de rede de fato. A questão é que hoje a guerra global, ela é cibernética, né? Então hoje você consegue acabar com uma usina com um ataque hacker. Então quando a gente fala de cibersegurança, a gente tá falando desde pequenas empresas até órgãos governamentais e países e nações inteiras, entende? Então é um tema do momento, é um tema que precisa ser levado a sério, e o plano de contingência tem que ser feito. Tem que ser realizado, tem que existir, não só para as pequenas, médias e grandes empresas, como para o país inteiro. Então é fundamental o investimento nesse segmento. E a questão da fundamentalidade que a gente talvez passe despercebido nesse cenário é que a gente já tem uma dependência tão grande de todos os meios que eles passam batido. Exatamente. Você não vai dar conta que você está sem internet até o momento que você... De fato está assim. A questão é que hoje, para de fato a gente suprir uma sociedade com acho que são 8 bilhões a população já está em torno de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Você necessita de tecnologia para isso. Você não consegue suportar uma sociedade deste tamanho sem tecnologia. É inviável, né? Eu não consigo nem imaginar um cenário no Brasil 13 dias sem luz e sem internet. Seria uma catástrofe, ao meu ver. Tá? Não querendo ser pessimista, mas realista, de fato. Então precisa existir um plano de contingência para isso, né? O governo tem que começar a olhar para essa ótica. E ainda falando sobre a questão de ações fundamentais para prevenção de cenários, especificamente cenários catastróficos de falta de rede ou falta de segurança da informação. Um cara que está lá crescendo a empresa dele, ele vai chegar lá na Lube e vai falar: tá bom, vocês me convenceram, quero conversar com o Rafa. O que o Rafa vai perguntar para ele primeiro? Bom, o que eu faria, tá? Nesse cenário, eu construiria primeiro um estudo de foresight estratégico para entender aonde aquela empresa está inserida, quais são o ambiente regulatório qual ele está inserido, né? Que tipo de informação é tratado, como essa informação é tratada, fazer um mapeamento inicial para entender todo o contexto, porque cada empresa, cada órgão tem as suas características. Então é importante entender um contexto como um todo. Eu não vou oferecer um serviço padronizado, né? Eu preciso entender o contexto, obviamente que utilizando ferramentas que façam sentido para aquele cenário, para poder oferecer um serviço personalizado para aquele cliente. A gente tem uma ferramenta lá que eu vou me permitir contar o milagre, não vou contar o santo. Fica à vontade. Com perdão da expressão clichê aqui. Como que a gente faz isso? Como é que você usa aquela ferramenta lá? Nós temos uma ferramenta, não vou citar o nome ainda, quem quiser, tiver curiosidade, pode nos procurar. Exatamente. É uma ferramenta que busca democratizar a segurança da informação para empresas de qualquer porte, tá, e qualquer segmento. Porque hoje segurança da informação, eu estou falando de segurança da informação porque eu quero englobar tudo, tá? Todas as vertentes, mais especificamente cibersegurança, essa ferramenta. Então, a ideia dessa empresa é justamente a democratização, porque hoje é muito caro você ter soluções robustas. Sim. Profissionais de segurança da informação são raros e extremamente caros para o mercado. Então o objetivo dessa ferramenta é democratizar o acesso à segurança da informação de ponta para qualquer empresa. Tá? Há um custo-benefício que você não vai encontrar no mercado. Essa é a ideia. Né? Então é uma ferramenta que nasceu lá em Israel, hoje está estabelecida ali em Palo Alto, perto do Vale do Silício, e nós estamos utilizando essa ferramenta na Lube, e a ideia é explorar ela para o mercado, para nossos clientes. Como que a gente entrega isso? Como que a gente faz esse sistema acontecer?
Basicamente, conseguindo ali fazer um relatório de ataque de superfície externa, que é a porta de entrada, né? Onde nós conseguimos identificar diversas vulnerabilidades de determinado cliente. E a partir disso, inicia-se ali as conversas para mostrar os demais módulos, né? Nós temos módulos de simulação de ataque de phishing, que é algo que a gente conversou recentemente. Então, phishing, endpoint, nós temos um módulo no qual é possível você identificar quais equipamentos, devices estão sendo utilizados pelos colaboradores, se esse equipamento está atualizado ou não. Então, uma maneira muito amigável e que qualquer pessoa com um treinamento básico consegue utilizar. Tá? Eu acho que é um caminho, talvez, que a gente vá explorar bastante em termos de expansão dessa aplicação de diagnóstico, porque ele passa a ser um diagnóstico proativo. E ele já te entrega um cenário de base, né? De as is. De Exatamente. Como que a coisa está agora para eu chegar no objetivo que eu preciso Exatamente. ter. Então, assim, é uma ferramenta que, na minha opinião, é muito importante para quem está planejando expansão ou para quem já está com as dores do crescimento e precisa se adequar. Inclusive, LGPD, empresas regulamentadas. Exato. Né? De fato, é uma ferramenta muito boa e ela é plug and play, né? Então, basicamente, com um clique ali, você consegue... E aí tem outro assunto, Matheus, que muitos colegas meus me perguntaram recentemente. Diga. Que era, a blockchain vai acabar com essas questões, né, de tecnologia quântica, enfim. E respondendo a pergunta deles hoje, na minha visão, não. Até porque quando a gente fala de Bitcoin, por exemplo, eu entendo que será implementada uma criptografia pós-quântica. A evolução dos ataques hackers, a sofisticação é diária, independente se é quântico ou não. A tendência é que as criptografias sejam cada vez mais aprimoradas para suportar. Então o Bitcoin, ao meu ver, não vai acabar por conta de uma... Posso ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Não vou garantir com 100% porque tudo é possível, né? Mas sim, o Bitcoin vai conseguir superar essa fase. Legal. A gente vai ter bancos quânticos, será? Com tecnologias quânticas, né? O que me preocupa, Matheus, e aí é uma coisa minha, eu acho que é quando a tecnologia quântica se unir à inteligência artificial. Então, uma inteligência artificial quântica, aí sim animal... estamos falando da criação praticamente de um ser divino na Terra, né? É um negócio mais... Que é inimaginável, mas que já faz parte de estudos de foresight para entender como a gente lidaria com a segurança da informação e a cibersegurança no ambiente onde um computador quântico com inteligência artificial estaria atuando. Tá. Recomendo o livro de 2019 do Ray Kurzweil, que é Excelente. O chefe de engenharia do Google lá. Ele escreveu um livro que se chama Como Fazer uma Mente. Olha só, interessante, não li esse livro ainda. É um livro maravilhoso que fala sobre como transformar todos esses processos de raciocínio humano, de percepções e tudo isso em um ambiente que você possa criar uma mente, e eu acho que a gente está indo lá naquela direção. Exato. E só para finalizar um ponto que eu acho importante, empresas que não estiverem de fato adequadas com relação à cibersegurança, privacidade, vão estar valendo centavos daqui a um tempo. Tá? Porque elas não vão ser aceitas no mercado. O mercado não vai comprar a ideia deles. A gente precisa ter uma estrutura hoje. É fundamental num ambiente extremamente regulado e um ambiente extremamente tecnológicos. Hoje, a tecnologia está de uma maneira. Amanhã já saíram novas tecnologias e assim vai. Eu entende? acho que acho que a pergunta é, o que é segurança hoje? Uma boa pergunta. Segurança hoje, na minha visão, é conseguir garantir um ambiente que consiga conciliar a questão humana com a tecnologia, entende? Então você conseguir conciliar, fazer com que a tecnologia atenda a requisitos para poder garantir uma proteção a ataques cibernéticos, bem como a conscientização e o treinamento, né? Se eu fosse dividir em duas partes, seria exatamente isso, a questão tecnológica e a questão de pessoas. Tá? Porque por mais que hoje os sistemas sejam operados muitas vezes por inteligência artificial, sempre vai ter alguém ali à frente desse sistema. Né? Uma pessoa. Pode ser que mude em algum momento. Mas hoje eu acho que o foco seria tecnologia e pessoas. Excelente. Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos encerrando mais um papo. Você já está convidado aqui também preventivamente para a gente continuar falando Será um prazer. Sobre o Megazord quântico, inteligente, artificial e tudo. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um papo da Lubitox. E a gente volta daqui a pouquinho com mais um episódio.